Você acredita que a nossa sociedade hoje é uma sociedade melhor do que aquela sociedade alemã de 1930 a 1940? Se sim, deixe seus argumentos aqui, por favor, nos comentários, cara, porque eu não acredito não, tá? Não acredito, vou apresentar meus argumentos aqui pra você. Inclusive, se é a sua primeira vez por aqui, né, se inscreva no canal. A gente tem uma meta de alcançar 300 inscritos, estamos muito próximos, e a sua inscrição vai fazer muita diferença. Inclusive, se você for o inscrito número 300, por favor, deixa nos comentários eu sou o 300, porque assim você fica eternizado na nossa história aqui pra sempre, tá? E deixa o seu like também no vídeo se você achar que foi legal. Algum tempo atrás, tomando um café com um camarada aqui, tem uma livraria aqui perto de casa que eu me amarro, e ele é bem aquele padrão de pessoa, sabe, frase pronta, que se acha um pão de mel. Eu sou um pão de mel, eu sou maravilhoso, não tem defeito nele. E é um negócio que me incomoda, cara, porque ele parece o Kiko da Dona Florinda. Qualquer merdinha que acontece é pra ofender ele, e qualquer merdinha ele já chama a mamãe. Mamãe, porra, cara, conta tudo pra sua mãe. Sabe esse cara? Só que ele é um cara inteligente, tem muitas coisas nele que eu acho muito interessante. Mas nesse ponto, eu acho que ele é iludido, no que diz respeito à nossa sociedade. Bom, tô falando isso para chegar no seguinte ponto. Algum tempo atrás, eu não tô falando isso porque eu li em livros, tipo, até tenho livros, gosto de Hobsbawm também, gosto de ler, né, história, enfim. Algum tempo atrás, eu tive uma experiência que me mostrou que ao longo do tempo, alguns valores, eles vão se corrompendo, eles vão perdendo a força. Especialmente por causa de narrativas, por causa de circunstâncias históricas que vão acontecendo. Vou dar um exemplo para você, que é uma coisa que aconteceu na minha vida, dentro da minha família. Por causa dessa coisa de polarização de política, né? Esquerda, direita, Lula, Bolsonaro, papai Lula, né? Papai Lula, mito Bolsonaro, essa babaquice toda. A minha família acabava discutindo muito. A gente até que lidou bem com isso, né? Mas tem uma pessoa, não vou falar o nome dela aqui para não expor, mas tem uma pessoa que ela é muito empedernida, assim. Muito mesmo. E ela não gosta do Bolsonaro, de jeito nenhum, meu irmão. Ela não gosta. E aí teve uma situação dessas, que essa pessoa, eu tô pegando esse exemplo porque essa pessoa é uma pessoa muito boa. Eu já vi a situação acontecer, dessa pessoa saber que tinha uma pessoa passando fome na rua, procurando comida no lixo, e ela não conseguiu mais comer, ela não conseguiu mais jantar. É esse nível de empatia que essa pessoa tem. É esse o nível de qualidade dessa pessoa, é esse nível de envolvimento com a dor humana que essa pessoa tem, tá? Só que eu ouvi a seguinte frase da boca dessa mesma pessoa. É a mesma pessoa, não tô falando de duas pessoas diferentes, tá? Tô falando da mesma pessoa. Eu ouvi a seguinte frase: aquilo lá, se referindo ao Bolsonaro, aquilo lá não é nem gente. Repara, era muita raiva, era muito ódio que tinha na frase dessa pessoa. Ela não tava falando de brincadeira, ela tava falando de verdade. E eu conheço essa pessoa há muito tempo, desde sempre. E aquilo me chamou muita atenção. Eu falei, cara, se essa pessoa, que provavelmente é uma das pessoas que eu conheço que tem assim, o melhor coração, se ela conseguiu pensar desse jeito, você consegue fazer qualquer pessoa pensar desse jeito, irmão. Qualquer pessoa, qualquer uma. E por que eu tô falando isso? Você deveria, ou você provavelmente já deve estar acompanhando nos últimos tempos, que algum tempo atrás eles tentaram fazer, não sei se era uma PL, não sei exatamente qual era o movimento, mas era um movimento pró-anistia. Repare, tem um montão de gente que foi presa, aquilo ali chega a ser ridículo, assim, pela justiça, pela lei, pela regra, pela letra da lei, aquilo não deveria ser admitido, né? Mas está sendo admitido de uma forma completamente arbitrária, mas, para além disso, né, as pessoas quiseram, elas falaram, sem anistia. Eu não quero anistia, eu quero que eles fiquem presos. Por quê? Porque eles fizeram quebra-quebra, etc e tal. Repara, eu quero que eles fiquem presos. Por quê? Porque eles fizeram aquele quebra-quebra. Não é só por causa do quebra-quebra não, tá? Porque se fosse quebra-quebra, cara, ia ter Black Bloc, porra, preso pra eternidade. Ia ter um monte de gente que invade fazenda, etc, preso também. Ou seja, se a gente for botar os mesmos pesos e mesmas medidas, eles não estão sendo aplicados. O que estava motivando aquelas pessoas a dizer sem anistia era ódio, era raiva, era medo, era antagonismo, uma coisa que eu tenho contra aquele polo que é contra o meu, aquela outra facção que não é minha. Agora, as pessoas que estão do meu lado, eu aceito qualquer coisa. Cara, por que eu tô falando isso antes? Por que é importante refletir sobre isso? Imagina um minutinho aqui. A melhor pessoa que eu conheci na minha vida falou o seguinte: aquilo não é nem gente. Você sabia que um dos comandantes do Reich nazista, quando ele foi interrogado pro julgamento dele, uma das coisas que ele falou é que os judeus não eram gente, cara. Eles não eram gente. Observa, na cabeça desse homem ele não era gente. Você acha que aquelas pessoas lá, todas, você acha que os nazistas eles faziam tudo do jeito que eles queriam e a população não sabia? A população não apoiava? Era contra a população? A população, eles tinham apoio populacional, eles tinham apoio da população, tá? Do mesmo jeito que gritam assim, sem anistia,
Os caras naquela época gritavam assim, não, manda os judeus mesmo, os judeus são o problema. Então é nós contra eles. A gente não acha que a gente é tão malvadinho assim. Por quê? Porque hoje em dia a gente tem LoL, porque a gente joga Roblox nessa porra, porque a gente joga Minecraft. Que porra é essa, irmão? A gente é retardado, por acaso a gente tá vendo as coisas acontecendo? Tá acontecendo na nossa frente, cara. A gente tá formando a tempestade perfeita. Ah, você tá sendo exagerado. Não tô, não. Não tô. O mundo não é um pão de queijo, não é um moranguinho, não, filho. Você não tá vendo o que tá acontecendo à sua volta? Quando você começa a querer coisas, o que os alemães queriam naquela época? Eles queriam prosperidade, irmão. Eles queriam prosperidade. Porque eles saíram de 2 guerras mundiais. Eles saíram de uma guerra mundial que foi humilhante, perdão, foi a Primeira Guerra Mundial. Humilhante, estavam fodidos. Cara, tem foto da Alemanha daquela época, do cara ter que pegar um carrinho de mão, encher de dinheiro, porque era uma inflação galopante, para ele conseguir comprar um pão, para ele conseguir comprar pão para a família dele. Você consegue imaginar como que uma nação poderosa, naquela época extremamente poderosa, sob a égide de Bismarck, ali sobre a égide dos Kaiser, cara, você consegue imaginar como uma nação tão orgulhosa, tão poderosa, se sentia humilhada com aquilo? Porque o acordo de paz, depois da Primeira Guerra Mundial, foi humilhante contra a Alemanha. Então repara que você tinha muito ressentimento ali. Por que essa palavra ressentimento é importante? Porque hoje o que a gente tem é ressentimento sendo alimentado de tudo que é lado. Você tem ressentimento contra tudo, irmão. De hétero contra gay, de cristão contra ateu, e assim por diante. A gente tem muito ódio sendo fomentado entre nós. Agora, você consegue imaginar se eu simplesmente dou um motivo bom o suficiente para essas pessoas utilizarem esse mote de, aquilo ali não é nem gente. Eu já fiz, o teste já foi feito. O teste já foi feito. Você quer anistia para essas pessoas? Não, sem piedade. Para eles, sem piedade. É a mesma coisa que os alemães daquela época falavam para os judeus, amigo. Não, isso não é nem gente. Não tem que ter piedade dessas pessoas, não. O fato da gente ter passado o tempo, o fato da gente ter lido a história, o fato da gente ter aprendido tanto, não mudou quem a gente é por dentro. Não mudou. A gente não é melhor se as nossas ações não forem melhores. A gente não é melhor se a forma como a gente lida com o outro não for melhor do que fizeram anteriormente, cara. Hoje em dia, a gente é muito mais violenta, essa é a minha humilde opinião, do que naquela época. Porque naquela época, você ser violento, você precisava estar próximo da pessoa. Hoje em dia, você consegue incitar a violência com distância assim, de milhares de quilômetros, cara. Você consegue imaginar isso? Olha só, não só a gente é mais violento e virulento também do que naquela época, mas a gente também é mais covarde, a gente é mais leniente com certas maldades. Sabe por quê? Eu não sei se você gosta de bicho, eu gosto de bicho. Se você vê uma pessoa maltratando um cachorro na sua frente, não tem como, você vai falar alguma coisa, você vai tentar entender o que está acontecendo. Peraí, irmão, por que você tá batendo no cachorro e tal? Ou então você vai logo virar um murro na cara da pessoa e tudo certo. Depois vocês se embolam ali, vocês se viram o que acontece. Mas você não vai conseguir lidar com aquela porra assim, calado, quieto, porque aquilo dói, aquilo é incômodo, pô. Agora, distante, de longe, vendo só pela internet, parece que aquilo não é nem com você, parece que aquilo é em outro planeta. Pô, quantas vezes eu vi imagens aqui da Ucrânia, de russo, pô, jogando bomba de drone em cima da trincheira, e aquilo parecia outro planeta. Não era, aquilo são pessoas de verdade. Hoje em dia, a gente é muito mais malvado e muito mais leniente, a gente é muito mais cúmplice com certas maldades do que a gente foi antes, cara. Então, na minha opinião, a gente não é que a gente é melhor ou que a gente é igual. Não, a gente é pior. Piorou muito. E a nossa capacidade humana, a nossa capacidade de empatia, de identificação, claramente ela caiu muito também. Ora, que porra é essa então que a gente agora se acha tão maravilhosinho, tão gratiluz, tão influencer? Que porra é essa? Onde é que tá essa humanidade aí que só tem pão de mel? Isso não existe. Você concorda comigo? A gente inventa essa porra só pra lidar melhor com o fato de que a gente é cada vez mais filho da putinha um com o outro. Esse é o meu ponto de vista. Me diga aí o que você acha, deixa aí nos comentários. A gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço e tchau, tchau.